E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje iniciando o nosso podcast que vai falar um pouco sobre a Palavra de Deus, aprenderemos um pouco mais. E uma das missões deste podcast é isso, transmitir a Palavra de Deus. Começo pedindo desculpa a vocês pela qualidade aí da imagem, do áudio, mas entenda que isso é apenas o começo do nosso podcast. E se for para a honra e glória de Deus, com certeza iremos evoluir, não apenas na qualidade, mas também na transmissão da mensagem. E que esse seja o nosso foco principal, transmitir a mensagem de Deus. E vamos começar aqui nos apresentando. Meu nome é Dalton e vou passar agora para meus próximos colegas que também vão fazer sua apresentação. E aí pessoal do YouTube, de qualquer plataforma que você estiver assistindo isso, meu nome é Moab Gomes, sou natural de Machacaliz e como meu amigo Dalton falou, estamos aqui para mais uma vez abrir a palavra do Senhor, para que a gente possa cada dia aprender, nós aprender com a palavra de Deus, vocês aprender com um pouco que a gente tem estudado e assim a gente espalhar o que Deus quer falar no nosso coração e cada dia transmitir essa palavra que ela é viva e eficaz para nós. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ronaldo, é um prazer estar aqui no primeiro podcast, onde a gente vai abordar vários temas aí durante o podcast, mas hoje é só o começo e hoje nós iremos falar de um tema bem importante e eu creio que vai ser um tema assim que vai nos encher de amor, de privilégio em ouvir a palavra de Deus. E que Deus possa iluminar a vida de cada um. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marlon, sou natural de Machacaliz. Vamos iniciando aqui um podcast que a bênção do Senhor possa estar habitando aqui neste lugar. Tudo que a gente pode falar aqui, que seja para a honra e glória do Senhor. Vamos dar continuidade aqui com o nosso amigo Dalton. O principal costume que a gente tem que ter é orar a Deus, porque assim a gente vai estar pedindo a orientação do Espírito Santo para que a gente consiga pegar a mensagem da maneira correta. E esse deve ser o nosso foco, apresentar a mensagem como ela é escrita na Bíblia, da maneira correta. Convido agora o irmão Moab para fazer uma oração para a gente. Nesse momento, vocês que estão nos assistindo também, por mais que é um vídeo gravado, mas também esse sentido de reverência, para vocês entenderem também o que a gente vai falar e o que Deus tem falado no nosso coração, curvemos as nossas frontes para falar com o grande Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, que habita no mais dos altos céus, que habita também em nosso coração e no meio de nós. Nesse momento, ó Deus, nos reunimos com o intuito de proclamar o Teu Evangelho, de especular um pouco a Tua Palavra, para entender quais são os Seus desígnios para conosco. Nos ajude, através do Seu Santo Bom Espírito, o mesmo Espírito que inspirou homens santos para escrever a Tua Santa Palavra, possa nos inspirar neste momento, para falarmos, para entendermos e saber o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Te agradecemos pelo esse privilégio de conhecer a Tua Palavra e também de espalhar a Tua Palavra para as pessoas que precisam, para as pessoas que conhecem, para as pessoas que precisam de esperança, que a Tua Palavra ela traz tudo isso para nossas vidas. Te agradecemos, não que haja mérito em nós, mas te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Então agora vamos dar prosseguimento aqui, já fizemos a oração, deve ser uma prática constante em nossa vida. E agora eu vou dar prosseguimento agora para o nosso amigo Marlon, que vai fazer a leitura do texto bíblico deste vídeo. Antes de Marlon começar a ler, talvez você pode estar com a dúvida, por que o nome do podcast é GadaraCast? Nesse mesmo podcast, até o final, você vai entender quais foram os motivos para a escolha desse nome. Então, fique com a gente até o final, curta esse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, e assim você também vai estar ajudando na pregação do Evangelho. Agora o nosso irmão Marlon vai fazer a leitura para a gente. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus
Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe, não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é seu nome? Ele respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. Pediu-lhe com insistência que não o mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estavam pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo o espírito imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo à cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe os que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: Vai para sua casa, para seus parentes, e conta-lhes o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiraram. Amém. Muito bem, então como a gente viu aí, né? A história do relato que Jesus chegou aí na cidade de Gadara, que na verdade não era a cidade exatamente na cidade de Gadara, né? Era na região ali. Os textos para a passagem dessa história se encontra nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Os textos corretamente vai estar aparecendo aí na tela para quem quiser dar uma conferida aí em casa. Se você pegar o livro de Mateus, vai aparecer lá que tem 2 endemoniados. Só que quando a gente vai para o livro de Marcos e de Lucas, aparece que é apenas um. Agora, será que isso aí é uma contradição da Bíblia? Porque um evangelista fala que foram 2 endemoniados, mas os outros 2 evangelistas falam que foi apenas um. Será que é alguma incoerência da Bíblia? Se a gente olhar, né, assim, é bem interessante que nos tempos bíblicos, né, eles não costumavam contar, né, mulheres e crianças, né. Quando a gente pega aqui o texto de Êxodo, quem tiver a Bíblia aí, né, que quiser abrir em casa para depois dar uma olhadinha, Êxodo, capítulo 12, versículo 37, falando a respeito aqui, né, da libertação do povo de Deus do Egito. Êxodo, capítulo 12, versículo 37, vai falar assim. Tá? Falando, né, da saída dos israelitas do Egito, fala assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramassés
para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, né, nos tempos bíblicos, né, era comum eles não contarem mulheres e crianças, né? Então, assim, a Bíblia, ela não se contradiz em momento algum a respeito, né, se era um ou dois endemoniados. Mas no decorrer aqui, a gente vai entender melhor essa questão aqui, se era um ou dois endemoniados. Ô, Rona, esses textos bíblicos aí me fazem lembrar que a Bíblia é tão precisa e ela nos implica em mostrar que não é somente em questão de um texto, igual a gente está aqui especulando mais sobre a questão de Marcos, né? 5, do 1 a 20. Mas a gente também vê referência de Mateus e de Lucas. A gente vê que a Bíblia, ela nos mostra em vários pontos o que a gente precisa ligar para a gente entender a palavra de Deus. Não é somente numa passagem, eu pegar uma passagem aqui isolada ou um texto isolado e quero entender aquele contexto, sendo que você leu Êxodo também para nos explicar mais um pouco sobre isso. Por isso que a gente precisa sempre ler toda a palavra de Deus, porque na Bíblia fala que ela é útil para compreensão, para repreensão e o ensino. Então toda a palavra de Deus ela é útil para a gente entender alguns textos que a gente tem dúvida. E quando a gente tem dúvida, além da gente estudar esses textos, a gente também tem que buscar através do Santo Espírito de Deus para que a gente possa entender. Porque não é por pensamentos nem por força humana. Porque as coisas de Deus, elas são estudadas espirituais e elas se discernem também espiritualmente. Talvez uma dúvida que possa surgir, né? Já que a Bíblia não contava mulheres e crianças, será que a Bíblia era machista? Porque não está falando de mulher nem de criança. Mas talvez para a gente hoje a gente possa ter essa visão, né? Achar que a Bíblia é machista. Mas a gente tem que lembrar que isso é um costume da época, não é da Bíblia exatamente. É um costume do pessoal daquela época, né, que não costumava contar mulheres e crianças. Então não é um preconceito da própria Bíblia. Essa parte é muito interessante porque se Deus, né, como na Bíblia mostra sobre essas questões de mencionar somente homens, Deus, quando ele morreu na cruz do Calvário, o que ele vai fazer? Ele vai morrer em nosso lugar, onde a gente iria passar pela morte eterna. Mas só que ele veio salvar a todos nós. Então, homem, mulher, independente de como você se identifica, o seu gênero, né? Deus veio salvar todos nós. Então eu vejo assim que Deus, quando ele inspirou esses homens, ele não escolheu qualquer homem para inspirar a Bíblia, mostrando se tinha um ou dois endemoniados, se tinha em exceções na Bíblia em falar de homem, mulher ou viúva. É tanto que a gente vê um exemplo na época dos discípulos, que os discípulos eles pregavam a mensagem de Deus. É tanto que na palavra de Deus, Deus ele induz os discípulos a ir a todo mundo e pregar o Evangelho e batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que muitas pessoas ficaram carentes em outras partes. Então Deus ele inspirou no coração dos discípulos para orarem, para ter uma solução. E essa solução a gente vê que foi os diáconos, e um dos diáconos foi Estevão. Eles cuidavam dos órfãos e das viúvas. Então Deus ele sempre preocupou em todas as áreas. Não somente em uma área, mas em áreas da vida dos seus filhos, de quem ele veio morrer no nosso lugar. Por isso a gente tem que estudar a palavra de Deus, para entender que a Bíblia não é machista, para a gente entender que Deus morreu por todos nós e tem dado essa chance, essa oportunidade para cada um de nós. A cada dia que a gente acorda com vida, com saúde, Deus ele nos dá esse lindo presente da gente escolher, da gente ouvir a palavra dele e a gente entender o que Deus ele sempre quer falar no nosso coração. E nós iremos agora falar um pouco, né, da cidade de Gadara, né? A cidade de Gadara era uma, né, das 10 cidades. Só para finalizar essa questão do se era um ou se era dois endemoniados, né? Então, só para finalizar, eram dois endemoniados, um era homem e o outro endemoniado ou era uma mulher ou era uma criança. Só para tirar
a dúvida final aí. Isso, né? Então nós iremos agora, né, falar um pouquinho da cidade de Gadara, né? E quais pessoas que moravam ou habitavam ali naquela cidade, né? Era uma cidade localizada ali no sudeste, né, do Mar da Galileia, e eram habitadas, né, pessoas não judias, né? Eram pessoas gentílicas, ou seja, pessoas que não faziam parte, né, do povo de Deus ali. Eram pessoas não judeus, né? E foi nessa cidade aqui que ocorreu, né, um milagre extraordinário aqui, né, no relato dos evangelhos aqui de Mateus, Marcos e Lucas, né? Onde tinha um homem, esse homem estava o quê? Possuído de demônios, né? E ali ocorreu um dos maiores milagres na qual a Bíblia relata, que nós iremos ler aqui, né, no decorrer aqui do podcast. Certo. Agora, onde ficava essa cidade? Se a gente prestar atenção bastante no relato bíblico, a gente vai ver que esse milagre ele não ocorreu exatamente na cidade de Gadara. Porque quando fala aqui, vou pegar o verso 1 do capítulo 5. Chegaram a outra margem do mar. Ou seja, não foi na cidade de Gadara, porque a gente não sabe exatamente onde é a cidade de Gadara, onde foi a cidade de Gadara, mas a gente tem uma noção de que há mais ou menos ali uns 8 ou 10 quilômetros da costa do mar. E pelo relato bíblico, isso aqui aconteceu próximo da costa do mar. Ou seja, não foi na cidade de Gadara, mas foi na região em torno, né, da cidade de Gadara. Gadara fazia parte, né, da Decápolis, né, que era aquelas 10 cidades. E o texto, né, aqui de Marcos, ele continua falando a respeito, né, de Cristo e também dos seus discípulos. Fala assim, ó, no capítulo 5, versículo 1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Ou seja, né, a Bíblia relata que Jesus, ao chegar, né, na outra margem do mar, veio ao encontro dele um homem, né, que vivia, né, nos sepulcros, né, ou seja, no cemitério. E esse homem, né, possuído de demônios, veio ao encontro de Jesus, né? E o versículo 3 continua assim: o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. E só para ressaltar, quando eu estava em direção para Gandara, houve uma grande tempestade que Jesus podia simplesmente mandar a tempestade parar, só que ele teve que repreender a tempestade, porque ali já sabia que havia um impedimento para chegar ali, para acontecer, que em direção ao destino que Jesus estava indo, lá ia acontecer um grande milagre. Então, houve aquela tempestade como uma forma de impedimento. Então, Jesus teve que repreender aquela tempestade. Essa tempestade, né, acontece logo antes aí de Jesus ir para a cidade de Gadara, né, que acontece no final do capítulo 4 do livro de Marcos. Então, a gente vê aí que como o Ronaldo comentou, né, que uma pessoa endemoniada, ela tem uma força sobre-humana, né? Ela fica descontrolada. O ser humano ele não consegue, por sua própria força, conter uma pessoa endemoniada, né? Claro que existem níveis de possessão, né? Às vezes uma pessoa pode estar pregando a palavra de Deus, mas ela está com algum espírito ali, né, que possa estar desviando, falando alguma mentira, ou falando alguma mentira misturada com a verdade, né, para enganar aqueles que estão escutando. Então, talvez a gente pense numa pessoa endemoniada apenas como nessa situação de Gadara, né,
a pessoa já estava ali, vivia nos sepulcros, vivia atacando as pessoas, né, se cortando, que não tinha nada que segurava ele. Mas existem muitos níveis de possessão. E mesmo a possessão mais, vamos dizer assim, leve, mesmo a possessão mais leve, até aquela possessão mais perigosa, só é livrado da possessão com o poder de Deus. Só o poder de Deus que pode livrar uma pessoa possessa. Então, caso você veja ou passe por uma situação, né, porque eu nunca vi isso na minha frente, né, mas quem já viu fala que é uma coisa assim que não deseja ver de novo, que é uma coisa que é tão feia, tão terrível, e humanamente falando a gente não tem força nenhuma. É só através do poder de Deus que a gente pode livrar uma pessoa, né, de algum tipo de possessão. Verdade. E é interessante, né, se a gente pegar aqui essa questão desse homem possesso de demônios, né, a Bíblia relata que ele, né, era preso por correntes ali, grilhões, né, correntes nas mãos e nos pés, e nenhuma dessas correntes aqui conseguia prender aquele homem, né. Veja que era uma força sobre-humana, né, que estava além da imaginação humana, porque aquele homem, né, além de espedaçar as correntes ali, os grilhões, ele, né, ficava se ferindo com pedras, né. Veja em qual situação aquele homem se encontrava. Uma situação terrível, ruim, né, mas aquele homem, né, não estava só. Nós iremos ver aqui no decorrer que Jesus livrou ele, né, daquela situação, e como o Dalton também falou, Cristo pode também livrar a cada um, né, não somente da questão se ela está endemoniada ou não, mas de toda a situação que a pessoa está vivendo, né? Não importa qual seja a dificuldade que o ser humano esteja, Cristo pode libertar a cada um. Amém. Se de alguma forma, né, a única forma também de a gente passar por algum tipo de possessão, de a gente se livrar desse tipo de possessão, é a gente orando por nós mesmos, né? Se a gente buscar a Deus todos os dias, principalmente nos primeiros momentos ali do nosso dia, a gente pode ter uma firme certeza que a possessão ela não vai nos atingir, se estivermos firmemente ligados com Deus. Rodal, sobre essa questão aí que eu estava refletindo aqui e queria comentar um pouco, porque o que causou a possessão desse rapaz? O que tem acontecido na vida dele? Será que ele conhecia Jesus? Será que ele conhecia Deus? Será que ele conhecia seu Criador? Então, quando a gente tem o poder da oportunidade de ter esse conhecimento da palavra de Deus, como você bem disse, a gente começar o nosso dia com o pé direito, buscando a Deus nas primeiras horas do dia, a gente vê aqui em Mateus 6:33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O reino qual? O reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, talvez esse rapaz não tinha o costume de orar. Na época não tinha o Novo Testamento, ou de pegar o Pentateuco ali, né? Os 5 primeiros livros, ou até mesmo o livro do profeta Isaías, que também existia naquela época, e estudar, pedir a Deus a vontade dele na vida dele durante aquele dia, né? E pedir a orientação. Por isso que é importante a gente sempre se voltar para o Senhor, para pedir Ele proteção. Porque os antigos sempre falaram que se a gente não ora, o nosso corpo fica aberto e propenso a acontecer coisas ruins, né? Deus ele sempre quer nos proteger, quer nos guiar, mas para isso a gente tem que permitir, a gente tem que querer. Se a gente quer a proteção de Deus, mas a gente não pede, Deus está ali, mas Deus também ele é limitado, porque a gente que manda na situação. Porque se Deus para me usar, primeiro eu tenho que permitir. E se algum momento, ou se algum dia, uma pessoa possa chegar à possessão demoníaca, então você pode perceber que são as suas escolhas, as suas atitudes,
o que ele vê, o que ele olha, o que ele sente, o que ele tem buscado na vida dele, que vai fazer com que isso atrai para a vida dele. Então, esses dias eu vi um vídeo no Instagram e falei assim, o que eu desejo, o que eu penso, o que eu sempre quero, isso vai acontecer na minha vida. Então, o que a gente tem desejado? O que a gente tem, o que a gente quer para a nossa vida? Então, Deus fala assim que pensamento eu sei que eu tenho de vós, pensamentos de bom e não pensamentos de mal. Se a gente coloca sempre Deus em prioridade para a gente querer as coisas boas para a vida da gente, como Deus quer muito mais, então as coisas não vão desenvolver em nossa vida de uma forma aleatória, mas de uma forma programada. A programação, uma escolha que Deus ele já tem, é um plano original que Deus já tem para a nossa vida. Então assim a gente consegue perceber que se a gente não tem a proteção de Deus, qualquer coisa é propensa a acontecer em nossa vida. Mas quando a gente busca isso na nossa vida, então a gente tem uma proteção. A gente tem uns anjos da guarda que Deus fala assim que no salmista Davi fala que Deus ele mandar anjos ao nosso favor se a gente assim clamar e se a gente tiver fé. Então tudo que a gente pedir em nome de Jesus, pode ter certeza que a gente vai receber. Então é questão de posicionamento, que a gente posiciona na nossa vida para a gente querer adquirir para a nossa vida. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente quer, que vai consumir a nossa vida e vai dizer quem está próximo a cada dia de Deus na nossa vida. Então, o que acontece? Voltando para o demoniado em Gerazim, você vê que nas passagens que a gente leu, falou sobre muito a questão que ele andava de dia e de noite e por sepulcros. Quando a pessoa está longe, está afastada de Deus, ela tem visitado ambientes que não condiz com o que é a vontade de Deus. Ah, é pecado em tal lugar, é pecado em outro lugar, mas muitas vezes a gente tem muito a palavra na nossa vida, sim, do achismo. Eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo outro. Mas a gente já parou para pensar qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A palavra de Deus ela é tão perfeita que fala que a vontade de Deus na nossa vida ela é perfeita e agradável. Será que a gente tem pedido essa perfeição para isso ser agradável na nossa vida e a gente conseguir não chegar numa situação dessa, mas a gente vê uma situação de um rapaz, ou como você falou mais cedo, que poderia também o outro endemoniado ser uma criança ou uma mulher, será que a gente tem pedido para Deus afastar isso da nossa vida? Então é isso que a gente tem buscado, né? Estudando a palavra de Deus, para a gente ter essa compreensão. Da mesma forma que a gente está buscando, que você que está nos assistindo também possa buscar no Senhor o refúgio, né? O salmista fala que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, um socorro bem presente na tribulação. E aí quando a gente passa por alguma situação adversa, que a gente entende quem está no controle, quem sempre está na direção, para que a gente possa sempre andar nos caminhos do Senhor, né? Trilhar nos caminhos de Deus, para que exemplos ruins de pessoas que a Bíblia ela nos mostra não somente coisas maravilhosas, como um céu que Deus tem preparado para nós, mas também mostra situações dessas, como outras situações adversas, para demonstrar qual o caminho que a gente precisa seguir, qual o melhor caminho que a gente precisa ter na nossa vida. E dessa forma, a gente estudando a palavra de Deus, a gente vai entender o caminho que Deus quer que andemos, né? Sempre ao lado dele, mas que possamos sentir essa presença e sentir também a força atuante do Espírito de Deus na nossa vida, para que a gente possa conseguir, porque não é de nós mesmos, é somente pedindo a Deus que a gente consegue conceder todas as coisas por intermédio de Jesus. É interessante, né, que o texto aqui de Marcos, ele continua, né? Marcos capítulo 5, agora o versículo 6, falando a respeito do endemoniado ainda, né? Fala assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos.
né? Ou seja, esse homem, né, endemoniado, ao ver Jesus, ele se prostra, né, aos pés de Jesus ali e adora a Jesus. Aí vem a pergunta, né? Será que essa era uma adoração verdadeira, né? Será que realmente aquele homem que estava possesso, estava adorando a Deus, né, de todo o coração, arrependido, né? Ou será que era uma simples, como eu posso falar, uma simples farsa, né? Ali naquele momento. Nós vamos ver, né, que não foi uma adoração assim, de um quebrantamento de coração, né? Não foi um quebrantamento de coração e ele não se arrependeu naquele momento, né? Mas foi uma maneira de solicitar que Deus, o Deus Criador e Eterno, não o atormentasse e não o incomodasse, né? Você comentou bem, hein, Ronaldo, sobre essa questão, né? Quando fala que ele inclinou para ele, a palavra-chave, inclinar. O que é adoração? Adoração não é somente eu estudar a palavra de Deus, adoração não é somente louvor, músicas que exaltam o nome de Deus, mas é um momento ali de intimidade, né? Que a gente tem de adorar a Deus da forma que estamos na nossa condição, mesmo pecaminosa. Foi o que aconteceu nessa situação do endemoniado. Então eu acredito ali que a gente voltando no passado, quem criou os anjos perfeitos e os imperfeitos hoje que caíram foi Deus. É tanto que ele falou assim, tem uma passagem aqui que fala que você vem me importunar antes da hora. Então eu vejo assim que essa importunação é quando Jesus estiver voltando e destruir, né, toda a raça pecaminosa, porque o fogo e o enxofre que Deus fala que vai destruir essa terra para também purificar ela é somente para Satanás e seus anjos, referente aos demônios aqui também. Então esse demônio, quando fala que adorou a Deus, ele também um dia foi da ordem celestial do Deus Altíssimo, do Deus que servimos. Então eu acredito assim que ele falou assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tanto que tem uma parte aqui que fala que ele pede para não mandar ele para outro país, para não tirar eles dali. Tanto que tem uma manada de porcos ali, né? Que ele passando, e ele falou assim, não manda eu para outro país não, manda eu ir direto para aqueles porcos ali. Agora imagina só o dono desses porcos, o que aconteceu com ele, né? A mentalidade, deve ter ficado furioso demais. Mas eu acredito que no decorrer aí a gente vai descobrir que tudo tem um propósito, né, Dalva? Com certeza. E é interessante também, né, que quando, né, Jesus ali, quando aquele homem, né, ele adora Jesus ali, e Jesus pergunta a ele, né, qual é o teu nome? Ele fala assim, Legião, porque somos muitos, né? E se a gente pegar nos tempos bíblicos, né, uma legião romana ali, equivalia mais ou menos ali a 6.000 homens, né? Uma legião romana, soldados romanos, né? Equivalia ali mais ou menos mais ou menos 6.000 homens ali. Agora imagina, né, a quantidade de demônios, né? Anjos maus que possuíram aquele homem. Ou seja, eram muitos e muitos demônios ali que possuíram, né, a vida daquele homem. Rona, você falando sobre essa questão, eu lembrei que muitas pessoas, eles falam, né, dos adventistas, vocês não comem carne de porco porque teve aquele demoniado que Jesus expeliu, né, aquela legião de demônios deles, e os demônios acabaram entrando nos porcos. Tem pessoas que questionam isso, os adventistas, né, falando sobre essas questões. Mas aqueles 2.000 porcos já morreram, então os porcos que estão aqui, não, vocês podem comer de boa, podem comer tranquilamente. Então, o que você tem a me dizer, Dal, sobre essa questão? Infelizmente, algumas pessoas acreditam que é por causa de, não apenas os adventistas, né, mas muitos, tem outras denominações cristãs, que não comem, que dizem que não comem carne de porco por conta dessa passagem, né?
que Jesus jogou os demônios nos porcos. Mas, como a própria passagem diz, Moab citou aqui também, né? Aqueles porcos morreram, né? Os demônios dentro deles se jogaram dentro do mar. E eles fizeram isso justamente para causar prejuízo, né? Como nós vamos ver a seguir. Agora, por que os adventistas, outras denominações cristãs e também os judeus, por que não comem carne de porco? Vamos ver lá em Levítico, capítulo 11, verso 7, verso 8. O Marlon vai ler para a gente. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Certo, né? Nesse capítulo 11 de Levítico, é dito lá quais são os alimentos que a gente não pode comer, quais aqueles que a gente pode comer. O ideal, né, é que a gente não comesse nenhum tipo de carne, porque a carne ela é prejudicial à saúde. Isso já foi mais do que comprovado. Que a refeição adequada para o ser humano foi a dita lá no Gênesis, né, que é feita de legumes e vegetais. Então, não além da carne de porco, mas também tem outras carnes, né? Camarão, urubu, rato. Todos esses animais são considerados aí por Deus como animais imundos. E tudo na mesma categoria. Alguns podem pensar assim, mas isso aí não está no livro de Levítico, não está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento já foi abolido. Bom, nós não vamos tratar exatamente desse assunto aqui, né, porque não é o foco, mas só para dar uma leve explicação, a gente compreende a Bíblia como um todo. Lá no livro de Malaquias vai dizer que Deus não muda. Então, todas as leis de saúde e lei moral, elas são eternas. Não são iguais às leis cerimoniais. As leis cerimoniais, né, teve o seu cumprimento, que era para educar a nação de Israel e para eles passarem esse ensinamento para os outros povos. Mas as leis morais e leis de saúde, elas são eternas, porque são coisas que fazem bem para a gente. Então, quando Deus pede que a gente não come certo tipo de alimento, não é porque Deus está sendo rigoroso, Ele está fazendo bem para a gente. Ele não quer que a gente adoeça, não quer que aconteça nada de ruim com a gente. Já tem outras carnes que Ele permite, apesar da Bíblia deixar claro que o ideal é que não coma, mas Deus permite porque sabe que não são tão prejudiciais, né? Muito bem, pessoal, não sei se vocês notaram, mas tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, mas agora a gente vai estar dando prosseguimento ao estudo que a gente iniciou, que a graça de Deus possa estar com todos vocês que estão acompanhando em qualquer lugar do mundo e que a gente também possa aprender um pouco mais, né, sobre a palavra de Deus. Nosso irmão Marlon vai ler agora a partir do verso 13 ao 20, né? Continuando aí no capítulo 5 de Marcos, dos versos 13 ao 20. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que foram endemoniados, que o deixassem estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anunciar-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. Todos se admiravam.
Então, né, a gente vê aí que teve os donos dos porcos, né, teve um certo prejuízo. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, uma pregação de Rodrigo Silva, se eu não me engano, ou foi no podcast que ele foi, tem um comentário de que essa já foi a intenção, né, dos demônios. Por que eles pediram para entrar nos porcos? Porque eles queriam dar prejuízo para as pessoas ficarem contra Jesus. Então, eles não entraram nos porcos porque os porcos tinham alguma coisa assim de especial, nem nada disso, né? Mas era a intenção de prejudicar os donos, para os donos ficarem contra Jesus. E a gente vê aí, né, o que acontece. Quando os donos dos porcos chegam próximo de Jesus, né, eles veem o milagre ali na frente deles, vê o endemoniado que foi curado, mas eles estão mais preocupados com o prejuízo que eles tomaram. E é interessante, né, que depois desse relato aqui, onde Jesus ele expulsa, né, os demônios ali daquele homem, os moradores daquela cidade ali, né, como o doutor falou aqui, ficaram mais preocupados com os porcos do que com a pessoa em si, e pediram para Jesus se retirar da cidade deles, né? O próprio Deus, né, que estava ali face a face com aquelas pessoas, né, eles pediram para Deus se retirar dali. O próprio Deus, né, estava ali na presença deles, mas eles, né, quiseram mais olhar para os bens materiais do que olhar para o alto, para cima, né, que é o próprio Cristo. Sobre essa questão aí, eu estava pensando aqui agora, imagina só, a gente vê que quando aqui em Lucas 8 e 28 diz assim: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então, o demoniado falou, mas quem estava falando por ele era a legião, né? Os demônios que estavam incorporados naquele homem. E ele continuou dizendo assim: rogo-te que não me atormentes. Tem outra versão também que fala sobre a questão que para Jesus não que Jesus ele ia ele não parece tirar eles daquele local, porque não me atormentes. Tem outra versão que fala que Jesus um dia vai voltar. Então, ele vai, na Bíblia fala que Jesus vai destruir somente Satanás e seus anjos. Então, eles acreditavam que ali poderia ser até mesmo o fim deles, né? Porque eles reconheciam a Deus como soberano. Como Jesus ele tem poder para tanto fazer quanto para destruir também, com um simples pensamento ou palavra. Tanto que a gente vê ali no Gênesis, no princípio, Deus somente falou e as coisas passaram a existir. Então eu acredito que eles tremeram naquele momento. E quando eles perceberam que existia um escapatório ali que era nos porcos, além deles escapar e não ir para outro lugar, que Jesus poderia muito bem tirar ele daquele país ali. Então eu acredito que eles quis, nessa situação também, de certa forma, prejudicar Jesus, né? Com sua imagem, denegrir a imagem de Jesus, fazendo com que as pessoas viessem até Jesus depois e procurassem para que Jesus saísse dali, como se fosse algo ruim. Agora imagina só, na nossa situação, a gente não conhece a Jesus e a gente perde 2.000 porcos. Qual seria a nossa ideia também? Então, independente disso, a gente tem que ter em nossa mente que tudo que Jesus fez ali tinha um propósito maior. E ele deixou também, né? No final da passagem, ele fala que o endemoniado que foi liberto queria seguir Jesus. Mas Jesus falou assim: não, você vai ficar, você vai dar testemunho do que aconteceu. Eu acho que é o que tem que acontecer em nossa vida também. Não para nós nos vangloriar, né? Sobre as bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida. Que tem gente que acredita que bênçãos é só do lado financeiro.
Mas só que a maior bênção e o milagre que a gente tem em nossa vida é a presença de Jesus conosco. Então ali Jesus, ele não deixou como os discípulos seguir a ele, mas pediu para ele ir. É o que a gente precisa fazer também, né? Hoje em dia. Qualquer lugar que a gente tiver, qualquer adversidade que aparecer em nossa vida, a gente também permitir Jesus inundar a nossa vida e nos libertar dos nossos pecados, das nossas limitações. Ah, mas é fácil falar. Mas quando a gente pede, né? Na Bíblia fala que tudo que a gente pedir em nome do Filho de Deus, Jesus, ele vai nos conceder. Então quando a gente pede de bom coração, com fé e com convicção, então essas coisas, ela flui em nossa vida, ela acontece em nossa vida. E somente examinando as Escrituras, as palavras de Deus, que a gente vai descobrir o que Deus tem para a nossa vida, quais as libertações, quais os milagres, qual o cativeiro que Deus quer nos libertar e nos tirar, né? Como, graças a Deus, glória a Deus, aconteceu com esse rapaz que foi liberto da legião ali. Talvez ele já tinha muito tempo que ele não tinha uma vida, né? Ele era somente um fantoche ali de demônios. Mas Deus, ele tem libertação não só para ele, mas para mim, para todos nós que precisa de alguma forma do auxílio de Jesus. E como o Abi citou aí, né? O rapaz, ele ficou tão grato, né? Que na verdade, como a gente até comentou mais no começo, né? Que na verdade eram dois endemoniados, né? E eles ficaram tão gratos que eles já queriam seguir Jesus naquela hora, né? E às vezes assim, quando a gente conhece Jesus e tem um encontro pessoal com Jesus, às vezes a gente já quer sair assim pelo mundo todo pregando o evangelho. Ah, eu quero, sei lá, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a China, para a Coreia do Norte, que é a perigosa, né? Eu quero ir para a Coreia do Norte, quero fazer tudo. Mas será que a gente tem feito isso com quem está à nossa volta? Porque às vezes a gente quer realizar coisas grandes, mas coisas pequenas a gente não está realizando, né? É uma coisa que a gente tem que parar para pensar, né? E essa foi a ordenança que Jesus deu para aquele rapaz. Primeiro, né, anunciar aos que eram da sua casa, para depois ele espalhar isso para outras pessoas. Como o Dalton falou aqui, né? Que quando a gente conhece a Jesus, tem encontro real com Jesus, a gente quer falar de Jesus, né, para as pessoas que estão à nossa volta. A gente quer ir para a África, como o Dalton falou aqui, Estados Unidos, mas primeiramente a gente deve ir para onde? Os da casa da gente, né? Pai, mãe, irmão, tio, tia, todas as pessoas que a gente tiver contato, nós devemos, né? Falar de Jesus para elas também. E falar, né, a transformação que ele fez na nossa vida, né? Assim como aquele homem ali, né, que era endemoniado, Jesus o libertou dos demônios. E eu creio, né, que ele foi para a casa dele e ali ele relatou o que Cristo fez na vida dele, né? Eu creio também que alguns da família e outras pessoas ao redor também ouviram e entregaram, né, a vida para Jesus. E Cristo, né, ele quer usar a cada um de vocês também, e a cada um de nós, para proclamarmos o Evangelho. E a mudança, né, na vida do rapaz. Tem até um título de uma mensagem que a gente estava vendo, que se chama De Endemoniado a Missionário. E a mudança que Jesus faz em nossa vida. Às vezes a gente acha que vai ser uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Uma coisa da hora, do dia para a noite, mas não, é aos poucos que essa mudança acontece, né? Um processo chamado santificação, que acontece na vida do cristão. Após ele aceitar a Cristo, acontece esse processo, santificação. A cada dia que passa, ele vai se aproximando do caráter de Cristo. Ele vai se assemelhando mais ao caráter de Cristo. E santificação não é aquele processo em linha reta, que eu aceitei Jesus hoje, agora eu nunca mais vou errar. Não, é uma coisa que a gente tem os altos e baixos, né? Mas se a gente não
andar com Jesus, a gente vai ficar só no baixo. A gente não consegue subir. Verdade. Então é só andando com Deus que a gente consegue vencer essa caminhada. Olha pra você ver aqui que em João 17 fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A palavra de Deus é a verdade, né? Quando Jesus se pronuncia que ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele estava andando ali com ele, então a gente vê que Jesus é a própria palavra. Jesus é a própria verdade, ele é o próprio caminho. Para ter uma mudança no homem velho, na nossa vida, a gente tem que se permitir ter um encontro com essa verdade. E aqui em João 8,32 ainda diz assim para a gente, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que a gente precisa, na verdade, é dar uma chance, somente uma oportunidade para Jesus, somente uma. Como muitas pessoas que entram e saem de nossas vidas, a gente dá chances e chances e a gente é frustrado, a gente é decepcionado, porque são seres humanos, são pecadores como nós, falhos, indignos. Mas quando permitimos Jesus dar uma chance, quando a gente permitimos Jesus e a gente dá uma chance para Ele, a gente é transformado, a gente é mudado. Porque por mais que queremos, por mais que temos boas intenções, mas a gente é falho, a gente é pecador, a gente é limitado. Mas quando a gente permite Jesus, né, entrar na nossa vida, a gente vê essa diferença. Ele entra e faz transformação. Uma transformação que, como o Dalton falou, não acontece de um dia para a noite. É uma convivência, é um contato, uma conexão real que a gente acaba encontrando, né, em alguém que quer o nosso bem, alguém que é verdadeiro para com a nossa vida. Aqui no versículo 5 de Marcos, né, no capítulo 20, falando que então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito e todos se admiravam. E aqui em Apocalipse, capítulo 20, ou capítulo 3, versículo 20, Jesus tem um convite, né, para cada um. Ele tem um convite especial. Ele fala assim, ó: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, esse é o convite de Cristo para cada um de nós, né? Ele bate na porta do nosso coração, né? E Cristo, né, ele é educado, ele não quer entrar de qualquer forma, de qualquer maneira, mas ele bate, e se a gente permitir, né, e abrir o coração, ele vai entrar e vai fazer morada no coração de cada um de nós. E ele vai fazer uma transformação, né, que nem a gente acha que pode, né, que a gente... Tem até uma versão, nova versão transformadora, NVT, que termina esse verso de uma maneira até mais interessante. Ela fala assim, entrarei e faremos uma refeição como amigos. Então isso mostra a intimidade que Jesus quer ter com a gente. Ele quer ser nosso amigo, mas será que a gente quer isso com ele? É uma coisa para a gente se pensar, mas se a gente estiver disposto, pode ter certeza que Cristo está. E assim, né, como Cristo mudou totalmente a vida daquele homem, né, de endemoniado, né, para um homem agora em sua sanidade mental, né, um homem agora transformado com o poder de Jesus na vida dele, né, ele quer mudar a cada um de nós também. Ele quer fazer transformação em nossa vida, né, mas só é possível se realmente a gente permitir que ele entre na nossa vida, né. Mais algum comentário? Então, e como foi aí o objetivo desse endemoniado, que agora não é mais um endemoniado, que ele se tornou um missionário, né, como a gente vê aí nos últimos versos dessa passagem? Também é o objetivo desse podcast, testemunhar. Esse é o principal objetivo, não apenas do podcast, né, mas de todos nós, pessoalmente, como cristãos. É isso que a gente deve fazer. Sempre que a gente tiver a oportunidade de falar para alguém
seja através do podcast, na igreja, na rua, na escola, no trabalho, na faculdade, e até mesmo na nossa vida pessoal, nas nossas atitudes, a gente tem que testemunhar do amor de Cristo. Pois quando a gente sabe que uma coisa boa está reservada para a gente, assim como o céu que Deus nos prometeu, o que a gente quer? A gente quer espalhar, mostrar para outras pessoas, para que elas também possam conhecer essas maravilhosas verdades, essas maravilhosas bênçãos que Deus tem para cada um de nós. E esse é o nosso podcast. Se você não curtiu, peço aí que dê uma curtida, se inscreva no canal para dar uma moralzinha para a gente, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. E o próximo tema do nosso podcast será a Bíblia Sagrada. Parece um tema simples, né? Mas a gente vai ver como tem maravilhosas verdades neste tema. A gente vai ver quanto tempo que ela levou para ser escrita, como foi a organização dos livros, quem escreveu a Bíblia. Vamos ver tudo, né? Que Deus nos permitir. E aprender mais também sobre a Palavra de Deus. Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido. E possa estar sempre andando com Deus. Ele vai sempre te ajudar na sua caminhada, nas suas dificuldades. Confie sempre nele e você nunca vai se arrepender. E é isso, né? Que você possa andar sempre com ele. E te esperamos no nosso próximo podcast. Obrigado pela sua audiência e até mais.